Você falou desde o começo que você leu muito. Você sempre estudava muito, ou pelo menos tinha esse interesse, mas por conta do seu pai. Sim, eu queria ser o meu pai. Até hoje eu quero. É. Legal isso, é bonito isso, cara. Eu acho que Acho- eu nunca vou conseguir. Meu pai é muito inteligente. Aí o pessoal fala, leva o seu pai no podcast um dia. Eu não quero botar meu pai em rede social. Deixa ele no anonimato dele. Ia ser É interessante. melhor. Ou grava, deixa só pra vocês, velho. Pode ser, vamos ver. Um podcast interno, entendeu? Pra família, né? Você coloca o código genético assim, ó, e abre. Eu acho que ia ser um papo interessante você e seu pai, assim, nesse sentido. E você usa muito história. E é legal, porque você usa muito história. Principalmente, você gosta de voltar 3.000 anos para pensar numa decisão que você vai tomar hoje. 4.000 anos, 2.000 anos. Quando é conservador, você volta até o século XIX, ali no Napoleão. Quando você quer É ser mais recente, né? é mais recente, seu é século XIX. De onde veio esse seu interesse no passado? De onde veio com esse interesse seu no passado? E o quanto te ajudou nesse seu como, cara? Nós sempre pensamos que somos muito originais, né? A gente olha os nossos pensamentos e pensa, caramba, ninguém teve essa ideia antes. E, na verdade, alguém já deve ter tido essa ideia muitas e muitas vezes. E se a gente der sorte, esse cara deixou as ideias escritas. Então, por isso que eu dou muito valor àquilo que a gente pode aprender nos livros. Se a gente pensa naquilo que separa o ser humano de outros animais, né? Aí você tem várias coisas. O nosso movimento de pinça que você é capaz de fazer com o indicador e com o polegar, né? Questão de que a gente anda ereto, consegue enxergar mais longe, é onívoro. Tem um monte de diferença, mas eu não conheço uma outra espécie que consegue armazenar conhecimento de maneira externa igual o ser humano faz. Porque antes da escrita, a gente estava condenado às nossas memórias. Então, a gente ia ter uma conversa, você se lembrar disso, e aí você poderia transmitir oralmente para outras pessoas, mas talvez não transmitisse tudo, porque você não escreveu, você não anotou, você esqueceu uma parte boa disso. Então, quando a gente começou a deixar as coisas escritas, isso foi um baita diferencial na história da humanidade. E eu gosto de ler aquilo que ficou escrito por mentes brilhantes do passado. E até Nossa, interessante, porque há questionamentos no passado falando que a escrita ia deixar a gente mais burro. nossa, mas que frase que Sabia? você falou agora, hein, bicho? Qual? Antes da escrita, a gente estava condenado à memória. É, a nossa memória. Caraca! Mas aí vem um ponto interessante, porque sabe quando o pessoal fala que o celular tá emburrecendo as pessoas? Nossa, essa foi muito pancada. O pessoal fala assim, você tá pegando o celular e tá ficando mais burro, porque antes do GPS todo mundo sabia melhor caminho, hoje ninguém decora mais nada de caminho. Antes de você ter agenda telefônica no celular, o pessoal memorizava número de telefone, agora ninguém memoriza mais número de telefone. Então lá atrás, se você volta para um diálogo do Platão chamado Fedro, ele coloca o Sócrates como um personagem, e aí o Sócrates ele conta a história da escrita inventada no Egito. Havia um rei chamado Tamos, e um deus que inventou a escrita era o Thoth, que era um deus do conhecimento. Ele falou, faraó, olha só o que eu inventei para a humanidade, a escrita. E se as pessoas usarem a escrita, elas não vão mais esquecer das coisas. Eu acabei de criar o fármaco contra o esquecimento. Aí o faraó falou, olha, Thoth, você na verdade está muito apaixonado pela sua criação. Porque usando da escrita, as pessoas não vão deixar de esquecer. Na verdade, elas vão começar a ter um apêndice externo e elas vão esquecer mais, porque não vão precisar mais lembrar. Então, eles tiveram essa discussão no livro. E aí, quando eu li isso, eu falei, caramba, é exatamente a discussão que a gente tem hoje quanto ao uso do celular e a mente das pessoas, falando que o pessoal agora não está gravando mais as coisas porque tem acesso muito fácil à informação. Só que assim como o celular está fazendo a humanidade progredir em termos tecnológicos, a gente pode ter uma série de discussões em outras áreas, mas lá atrás a escrita também fez essa gente progredir, porque você podia partir daquilo que os outros deixaram acabado e documentado. E você tem vários episódios onde a escrita ela foi muito importante. Eu vou citar um que é daqui das Américas. Quando os espanhóis chegaram aqui, primeiro chegou o Cortés, depois já do Colombo, etc., né? E aí encontrou o Império Azteca. E numa campanha com um punhado de espanhóis, ele acabou dominando os aztecas. Porque ele tinha, basicamente, armas. Ele tinha armas feitas de aço, tinha arcabuzes, tinha cavalos e também tinha germes para os quais os ameríndios não estavam prontos, né? Se ele chegasse dando rosas para o pessoal que habitava América do Sul, América Central, o resultado teria sido quase o mesmo. 90% teria morrido de varíola. Mas depois que ele fez a campanha, passados acho que menos de 2 décadas,
Cortês foi lá, o Pizarro encontrou os incas. E o Pizarro falou, vamos pegar as anotações do Cortês para ver como que ele fez para dominar os astecas, para que a gente possa fazer igual com os incas. E eles conseguiram dominar os incas com base nos ensinamentos do Cortês com os astecas, sendo que o Francisco Pizarro era analfabeto. Só que, na companhia dele, você tinha homens que sabiam ler e escrever. Então, graças àquilo que estava escrito, eles conseguiram desarticular um império que era gigantesco, avançadíssimo, com alto conhecimento matemático, astronômico, mas que não estava pronto para enfrentar os espanhóis, embora fossem poucos, porque eles eram tecnologicamente mais avançados, né? E essa é uma coisa interessante a se pensar nos tempos que a gente está hoje. Sempre que nós tivemos encontro de civilizações com nível tecnológico diferente, o mais tecnológico dominou aquele que era menos. E geralmente não foi um processo agradável para quem era menos tecnológico. Sim. E eu digo isso hoje porque a gente está vivendo uma revolução tecnológica sinistra que daqui a pouco pode até mudar o homem, né? A maneira como a gente é. Então fica claro dentro da sua fala que às vezes a melhor maneira de olhar para frente é olhar para trás. Ah, sim. Dá pra gente pesquisar muito na história. Embora a história também possa ser um monte de mentiras, né? Porque a história é a versão que o vencedor colocou lá. Então, a gente não sabe se aquele é verdadeiro. Só que o Aristóteles falava, ele gostava de ficção. Ele falava que dá pra aprender mais com a ficção do que com a história. Por quê? Porque a história mostra o que foi e a ficção mostra o tanto de coisas que poderiam ter sido. Então, ainda que a história não seja verdadeira, ela tem lições a serem apresentadas. A não ficção mostra o que, né, mostra o que aconteceu. A não ficção te dá possibilidades de você pensar. Exato, o que poderia ter acontecido. O e se.